Quando eu comecei a dar aula, eu sempre olhava o trabalho de outras professoras de baby. E na escola onde eu trabalhava, tinha algumas professoras de baby e eu assistia a aula delas. Elas sempre usavam almofadas, né? Tinha umas almofadinhas assim, pequenininha, utilizava pandeiro, coisas desse tipo. Só que uma coisa me incomodava, porque toda aula eram utilizados os mesmos recursos e toda aula era para fazer só o treino, vamos dizer assim, né? Elas só treinavam o movimento. E aí eu comecei a trazer esses recursos, né, para minha aula, porém utilizando ele de outras formas, né? Então, se a almofada eu não ia usar mais só para saltar sobre um obstáculo, né? A almofada eu ia usar para colocar aqui para elas se equilibrarem, né? A almofada eu ia usando para outras coisas, né? Então, eu fui percebendo a necessidade de colocar. E quando eu colocava isso na aula, eu percebi a diferença. Eu percebi a diferença das alunas em relação à compreensão mesmo, em relação a sentir que a aula está sendo mais produtiva, sabe? A gente pensa que a criança não percebe que a aula tá... Gente, criança percebe quando a nossa aula é meia boca, viu? Eu só queria dizer para vocês. E ela diz mesmo. Mas por que não teve aula hoje, né? E a aula foi desse jeito hoje, por que acabou assim? Então, a gente precisa ser todo tempo, ter essa criatividade, ter esse gás mesmo, para fazer com que a sua aluna, ela não saia com esse sentimento. Então, eu sentia que antes elas saíam com esse sentimento, tipo, tá faltando mais, tô querendo mais. E aí, quando você usa esse tipo de material, ou usa em outras coisas, vamos supor, o bambolê. Eu usei o bambolê tanto para trabalhar algo aqui em cima, como usei para trabalhar algo embaixo, né? E aí, para a criança, isso vai ser uau, que legal, eu consigo fazer uma coisa aqui, eu imaginei que ele é uma coisa aqui, mas aqui para baixo eu imagino que ele é outra coisa, sabe? E aí, isso vai fazendo com que sua aluna ela tenha mais esse entendimento e ela ache muito mais a aula gostosa, ela consiga desenvolver, fazer muito mais os passos de uma forma mais limpa, que não vai ser limpa, é claro, mas que ela consiga entender e desenvolver aquele passo, né? Aquele determinado